Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Ora bem, tivemos aqui umas semanas muito interessantes, estas duas últimas semanas foram muito interessantes, especialmente por dois motivos. Tive uma palestra, portanto, no terceiro congresso anual da Associação de Coaching e Comunicação no Barreiro, no sábado, dia 25 de outubro, se não estou em erro, exatamente. E posso-vos dizer que foi uma experiência que eu já não me lembrava há algum tempo, porque normalmente as palestras que eu faço são sempre organizadas por mim, e ser recebido num congresso especificamente de desenvolvimento pessoal, em que estivemos 9 oradores no total, e da forma como fomos recebidos, foi extremamente enriquecedor e fez bem lembrar como é tu seres recebido sem teres responsabilidades em todos os detalhes do evento, não é? Também. Porque eu acho que a principal diferença quando nós organizamos um evento é que há tantas variáveis ao mesmo tempo. Temos que pensar se a equipe está toda coordenada, se todas as pessoas estão a sentir-se bem, se há qualquer coisa que está a falhar. E isso, muitas vezes, por mais que eu saiba que as tarefas estão delegadas, é uma coisa que me tira um bocadinho a concentração no que diz respeito à entrega. E posso-vos dizer que foi um dia excepcional. Nós ficamos até ao final do evento, literalmente. E acabámos por nos sentir completamente em família. Curioso. Não foi? Exatamente. Portanto, a sensação foi essa. Fomos tão acarinhados e, aliás, eu acho que não houve nenhuma pessoa que tivesse participado nesse congresso que não tivesse vindo ter connosco, porque nós estivemos todo o dia também com um stand na parte de feira, vamos dizer assim, e toda a gente veio ter connosco, falar connosco. Foi muito agradável, foi realmente uma sensação de tanto carinho, tanto amor, de pessoas que nem nos conheciam. A grande maioria das pessoas não conhecia o meu trabalho e sentimos nunca ouviram falar de nós? Tão acarinhados que foi uma coisa extraordinária. E isso leva-me também aqui a pensar, e talvez será o mote do episódio de hoje, qual é o rumo que achas que devemos ir hoje? Mudança? Mudanças, transformações, amadurecimento, acho que pode ser isso. Deixa-me começar por dizer em relação à mudança, porque eu acho que podemos começar por aí. Teoricamente, eu acho que é uma coisa que é comum no ser humano, a questão de nós nos acomodarmos a determinadas situações. Durante os últimos anos, eu tenho vindo a criar aqui um ecossistema, no fundo, e parte do trabalho que eu faço com a minha equipe, mais uma vez, eu até 2022, final de 2022, eu não tinha equipe, era um trabalho solitário. E em 2023, quando começamos o trabalho de estruturar um novo site, aliás, um novo site, o único site que eu nunca tinha tido site. O site, o portal do aluno e todos os investimentos que fizemos até agora à frequência da cocriação, portanto, foram projetos que, no fundo, eu dominava. Ou seja, o escrever livros, o gravar cursos, o fazer masterclasses, agora este projeto da frequência da cocriação, portanto, a produção de áudios e tudo isso. E visto, talvez, por vocês, a mentoria, óbvio, que foi uma grande mudança muito recente. Visto por vocês, provavelmente vocês diriam, o Luís tem aqui o sistema perfeito, portanto já domina todas as partes da equação, então porquê que o Luís agora está a falar de mudança? Que mudança é essa? Não é? A primeira mudança, como eu já comuniquei anteriormente, é o deixar de fazer mentoria individual. E mesmo a Maria José muitas vezes fica a olhar para mim, tipo, mas tu vais mesmo deixar de fazer mentoria? E eu quero explorar um bocadinho o porquê disso estar agora a manifestar-se. Perguntam-me, mas o Luís não gosta de fazer mentoria? Adoro fazer mentoria. Só que a diferença é que eu estou a chegar a uma fase da minha carreira, e aquilo que eu tenho como visão para o futuro, em que a minha agenda não me permite eu conseguir ajudar tantas pessoas quanto eu gostaria. Porque é impossível. O dia só tem 24 horas. Individualmente. E fazer mentoria de grupo, da forma como normalmente é trabalhada, também não é agradável. Mas há formas de fazer o mesmo tipo de trabalho, mas para grupos maiores. E eu vou já explicar o que é que eu quero dizer com isto. Aliás, quem está atento às publicações nas redes sociais já viu qualquer coisa, acho que foi no sábado, no dia 1. Eu acho que não é totalmente verdade aquilo que tu estás a dizer. O quê? Que deixaste de fazer mentoria, ou que vais deixar de... Não, mentoria da forma como eu fazia até hoje. Porque a mentoria vais continuar a fazê-la. Sim. Individualmente. Mas de uma forma completamente diferente. É um individual, mas do coletivo. É uma coisa diferente. Não me estou a referir a essa. Então, que é o Experience? Sim. Sim, mas o Experience é diferente. Não deixa de ser uma mentoria. É uma mentoria, portanto não estamos a falar especificamente do Experience. E até Experience. acho que é mais... É uma imersão.
Portanto, é como eu digo, uma mentoria de imersão. O que eu falo é do tipo de mentoria que eu costumava fazer. Uma sessão a 2 sessões por mês, acompanhamento diário e etc. Exato, Isso é incomportável, não dá. Mas, mais uma vez, vocês questionam-se assim. Isto também se aplica à vossa vida. Se tudo estava a correr tão bem, ou está ainda a correr tão bem, porquê a necessidade de querer mudar? Porquê que nós, quando tudo está bem, mudamos alguma coisa? Porque não era assim, como tu sabes. É assim, eu acho que no nosso caso, quem nos segue conta com tudo da nossa parte. Sim, porque nós não somos pessoas de ficar paradas, estáticas, seja profissional, até seja pessoalmente, na nossa vida. Sempre nós a dinamizar, estamos sempre em movimento, exatamente. não é? Portanto, não acho que alguém vá ficar admirado. Mas não é por essa perspectiva que eu estou a falar, Zé. Estou a falar o que é que leva alguém, independentemente de ser uma pessoa fora da caixa, de ser uma pessoa imprevisível, não tem a ver com isso. O que é que nós temos na nossa história, na nossa experiência, não de conhecimento, mas de sabedoria, ou seja, a tal escola da vida, que nos leva a, quando as coisas está tudo tranquilo, está tudo bem, a mudar alguma coisa. Já alguma vez raciocinaste Já. o porquê que achas que isso acontece? Eu acho que, pronto, atingi aquela meta, ali já não há mais nada que fazer de novo, vamos embora para outra etapa. Eu não vejo exatamente da mesma forma como tu. Há sempre qualquer coisa de novo, tu podes sempre inovar, micro-inovações. Mas ficas no mesmo habitat, não sei se me entendes. Pronto. Ficas ali, não sais dali. E eu pessoalmente também sou assim, quer dizer, estou um tempo deliciada a delirar com aquilo que estou a fazer. Sim, e depois tens necessidade de mudar. Na minha análise, e tem a ver com o voltar às origens, o início mesmo da minha carreira. E com o Ser Feliz é Possível. Imagina que foi a primeira coisa que eu produzi, livro e curso. O Ser Feliz é Possível, eu falo na questão dos ciclos. E todos os ciclos têm sempre a fase do início da novidade, em que nós estamos um bocadinho receosos, o que é que vai acontecer, eu ainda não domino tudo, eu ainda não conheço tudo. Então uma fase de adaptação, uma fase de mutação, em que nós estamos como uma esponja a absorver novos conteúdos, a conhecer coisas novas, para que depois possamos dominar. Então, há a fase da aprendizagem, portanto, que é a fase do encantamento e ao mesmo tempo também da insegurança. Depois há a fase do domínio, que é precisamente o que estamos a falar, em que tudo já está a funcionar, eu já tenho os meus ciclos, já tenho as minhas rotinas, mas eventualmente, como tudo na vida, vai haver a fase do declínio, em que as coisas deixam de fazer sentido, já não funciona. Uma estratégia, por exemplo, que tivesses sei lá, há 10 ou 15 anos atrás, Claro, hoje já não funciona. Claro. Certo? Mas, então, nesse caso, tu antecipas-te muito ao declínio. Pronto, então é precisamente isso. Ao compreender que o declínio é inevitável, eu antecipando-me ao mesmo, eu já não vou sofrer a parte do sabor amargo que nós temos na boca quando entramos na fase de declínio. Porquê? Já estou a preparar-me para uma nova etapa e, mesmo que o declínio exista, eu já estou na fase da novidade com outro ciclo, em simultâneo. Portanto, a fase de declínio de um ciclo, que neste caso é um declínio forçado, eu escolho encerrá-lo naquele momento, não é? E já começo a preparar algo novo. Claro, eu não encerrei por completo, porque eu tenho, por exemplo, em relação à mentoria, por exemplo, ainda amanhã vou receber uma pessoa aqui presencialmente na mentoria, porque ela contratou o serviço ainda antes de eu terminar com a oferta, portanto eu vou cumprir com as minhas obrigações para com os meus mentorados, portanto isso nada muda. Aliás, e existe também uma outra pessoa que ainda tem um mês de mentoria para usufruir, no Brasil, a Mariane, que provavelmente me está a ver, eu vou cumprir com isso, portanto a minha palavra é o que vale. Se eu dou a minha palavra, cumprirei até ao fim. Agora, aqui a questão é, o que é que eu quero semear para colher no futuro? E a conclusão a que eu cheguei, e eu não quero parecer que isto é um monólogo, não é? A conclusão que eu cheguei é que, da forma como eu tenho estruturado a minha agenda, tu sabes que eu já tinha deixado há muito tempo as sextas-feiras livres por algum motivo. Eu não sabia muito bem para quê. E eu muitas vezes dizia que era por causa dos experience e para me preparar para ter também um dia de folga, porque com experience ao fim de semana... Sim, não é? e o fim de semana que precisássemos sair Exatamente. E termos o fim de semana livre. No entanto, agora as sextas-feiras já fazem outro sentido completamente diferente. As sextas e as segundas, não é? Portanto, nós temos, por norma, a rotina de terças e quartas-feiras são dias de produção de conteúdo. Produção e edição, portanto, toda esta parte.
E depois quinta-feira é um dia administrativo. Normalmente tenho sempre reunião com a minha equipe e programamos a semana seguinte. E vamos avançando com os projetos. Mas mais uma vez continuo a enfrentar aqui um grande desafio pela frente, que é, se eu estou a trabalhar individualmente com as pessoas, o meu tempo é finito, portanto eu não consigo fazer tudo. Então, sabendo que isso eventualmente vai chegar a uma fase de estagnação em que eu quero crescer mais, em que eu quero agregar mais valor à vida das pessoas e não tenho como fazê-lo, a não ser através dos cursos, mas não é a mesma coisa, né? Nesta coisa do individual, do personalizado, então eu disse, eu tenho que me antecipar. E tenho que pensar como é que eu quero que seja a minha carreira, por exemplo, nos próximos 10 anos, não é? E eu acho que o facto de termos mudado de casa o ano passado, e já temos completado um ano nesta casa, que no fundo veio também mudar aqui um bocadinho a perspectiva com que nós vimos a nossa vida. Mexeu com muita coisa, obviamente. Mexeu. E embora eu tenha produzido várias masterclasses e cursos aqui, eu chego a uma fase que, mesmo sem eu querer, e esta é a parte fabulosa, não sei se já percebeste isso, eu questionava-me, ok, o que é que eu quero fazer no futuro? E, obviamente, que as palestras estiveram sempre em equação. E é uma coisa que eu quero continuar a fazer, aliás, cada vez mais eu vou-me posicionar como um orador para poder realmente, num só evento, logo ajudar 400, 500, 600 mil pessoas, dependendo do número de participantes. Isso para mim é muito mais gratificante e produtivo porque rentabilizo em 45 minutos ou 90 minutos, que são normalmente as durações médias das minhas palestras, consigo logo agregar valor àquelas pessoas todas de uma só vez. Portanto, é muito mais de otimização. E conhecer pessoas novas também, ver outros palestrantes e fazer parcerias, etc., é sempre muito interessante. Portanto, se vocês pertencem a alguma empresa que organiza eventos, seja empresas, seja congressos, seja seminários, eu estou disponível, luisalvesoficial.com/palestras, e poderão pedir o vosso orçamento, portanto, dizendo que tipo de evento é, o número de participantes, qual é a data prevista, e eu terei todo o gosto em criar algo especificamente para o vosso evento ou para as vossas necessidades, caso seja uma empresa. De qualquer forma, falamos aqui de empresas, e surge este nome, empresas. Eu vou confessar uma coisa, Zé. Eu não sei se alguma vez partilhei contigo isto, mas tu já me ouviste dizer isto várias vezes a pessoas que me questionavam. Oh, Luís, não fazes umas palestras, uma formação para empresas? O que é que tu ouvias-me dizer ao longo dos anos? Quando alguém me pedia, não quero vir fazer ainda uma não formação. está na altura, mas vou fazer e quero fazer. A sério? Olha, que eu nunca disse isso. Então. Eu sempre disse, eu não trabalho para empresas. Eu sempre disse o seguinte, e vou-te agora explicar, eu se calhar tu estás a falar mais recente. Quando uma empresa me abordava, e eu tive muitos mentorados... Estou a falar de há um ano para cá. Não, estou a falar já há mais tempo. Desde 2014, eu sempre fui tendo pessoas a pedirem para falar no business. Aí não. E eu sempre disse que não. E porquê que não? Todas as propostas, inclusive outros coaches, nossos amigos, a Marluz, por exemplo, Sim. várias formações que foram solicitando para eu fazer, baseadas em quê? Liderança, gestão de conflitos, produtividade e motivação. Basicamente estes 4 pilares. Por outras palavras, o mercado corporativo, o mercado das empresas e a formação para empresas, palestras e etc., sempre foi muito voltado dentro desse ecossistema de necessidades. E eu sempre disse, eu não trabalho essa parte, eu não trabalho liderança, eu não trabalho gestão de conflitos, eu não trabalho essa questão de gestão de pessoas, não é a minha praia, como se costuma dizer. Portanto, não é uma coisa que me apaixone e obrigar-me a ser muito técnico, eu gosto de ser orgânico, gosto de ser intuitivo, gosto de mudar as coisas à última da hora, como foi o caso, por exemplo, da palestra. Improviso, Eu gosto muito dessa parte intuitiva. E porquê é que eu consigo ser intuitivo e trabalhar com base no improviso? Porque domino aquilo que estou a falar. E estou a falar com total humildade. A Maria José percebeu, quando nós fomos para a palestra, portanto essa que eu estou a falar, eu tinha um tópico, como realizar o impossível, que é uma palestra que eu faço com muita frequência, mas só no momento em que me chamaram ao palco é que eu soube como é que eu ia a transmitir esse conteúdo. Até aquele momento, eu apenas tive... Até porque, desculpa interromper, até porque essa palestra com o mesmo tópico, com o mesmo tema, já foi feita várias vezes e todas elas foram diferentes. Completamente diferentes. Todas diferentes. E eu não fazia isso. É verdade. E ficava muito preso. Aliás, por exemplo, vocês, se participarem em alguma palestra minha, vão achar uma coisa muito estranha.
Porque os oradores ou keynote speakers normalmente têm sempre uma apresentação em PowerPoint toda muito bonita, etc. Eu só tenho o slide da palestra e normalmente um slide no final. Portanto, durante a minha intervenção eu nunca tenho Desta nem slides. tiveste nada. Tive da apresentação, só para a pessoa ter um sim, enquadramento, sim. e depois no final, porque falei de um projeto. Eu não quero que a pessoa esteja atenta ao que está a ser projetado, eu quero que a pessoa esteja atenta a mim e àquilo que eu estou a dizer. E depois há uma coisa sempre que eu costumo fazer, que é, vamos imaginar, eu quando comecei a palestra, eu percebi uma coisa, isto lá está, são as leituras que a gente faz na hora. Se eu tivesse treinado com aqueles PowerPoints, etc., eu estava preso, estava travado. O palco estava muito distante da primeira fila. E eu disse, eu não quero ficar aqui em cima, eu quero ir para a beira das pessoas. E vim para a beira das pessoas. E é uma coisa que, aliás, até o operador de câmara me disse, vai ser difícil porque depois não vou conseguir filmá-lo. Eu disse, mas eu quero entregar o melhor conteúdo para a audiência. E fui o único orador, portanto não estou obviamente aqui a criticar, cada um trabalha da sua forma, mas fui o único orador que veio cá para baixo. Porque eu quero estar em contacto com as pessoas. Eu acho que cada vez mais, por isso é que os Experience nos apaixonam tanto. Porque nós queremos tocar com as pessoas, nós queremos dar abraços, nós queremos sentir a energia das pessoas. Não é uma coisa distante, tipo, eu aqui e vocês aí. Não, eu não gosto disso. Portanto, mas isto tudo para vos dizer o quê? Ao longo do tempo, eu sempre fui rejeitando esse tipo de abordagem e muita gente até vinha com projetos até bastante interessantes, como tu sabes. Vamos fazer este projeto para uma empresa e tal, para um evento e tal. E eu sempre recusei. E eu não ajusto o meu conteúdo àquilo que é teoricamente um dinheiro fácil, não é? Porque isso não me dá prazer. E se eu faço as coisas sem prazer, então prefiro não fazê-las. Então, sempre me foquei na mesma coisa. A questão da gestão emocional, o alinhamento, a questão dos hábitos, que eu chamo hábitos de sucesso, ou seja, cuidar da minha alimentação, do meu corpo, a parte da gestão de pessoas através da comunicação, da PNL, aquilo que é a cultura do meu corpo, a cultura da minha mente. Eu sempre trabalhei dentro da mesma linha. O ser feliz é possível, sem limites, matérias de sucesso. Portanto, sempre foi muito diferente daquilo que o mercado corporativo absorvia. E há aqui uma coisa fabulosa que acontece depois da pandemia. Mais uma vez, eu bati o pé e disse, eu não mudo, eu quero fazer aquilo que eu gosto, não aquilo que teoricamente me pudesse dar mais dinheiro. E há uma coisa fantástica que acontece depois da pandemia. O que é essa coisa? Se as necessidades das empresas, até sobretudo à pandemia, era muito liderança, gestão de conflitos, produtividade, motivação, de repente, as necessidades das empresas vieram para aquilo que eu sempre fiz. As pessoas estão ansiosas, à beira do burnout, não sabem como gerir as suas emoções e isso afeta, mais uma vez, a motivação, a produtividade, os conflitos e a parte da motivação. Portanto, tudo aquilo que eles querem não é diretamente trabalhado, mas sim, isso é uma consequência daquilo que eu sempre fiz. Então, sem eu querer e sem ter feito nada por isso, as necessidades das empresas vieram ter com aquilo que eu sempre trabalhei. Ou seja, vieram ao meu encontro. E não eu ao encontro e a moldar-me para ajustar mais empresas. E curiosamente, quando eu comecei a ter essa percepção, ou como é que eu comecei a ter essa percepção? Quando me começam a vir aos poucos pessoas que eram minhas clientes a dizer, o Luís não é capaz de fazer este mesmo trabalho que tem feito comigo, mas para a minha empresa. Exato. E eu fiquei tipo, mas qual é a necessidade da sua empresa? Não estou a perceber. É porque eu noto que os meus colaboradores estão ansiosos, estão extremamente instáveis, isso depois nota-se, não conseguem separar a vida pessoal da vida profissional, cada um tem os seus problemas individuais e depois isso traduz-se também em conflitos no local de trabalho, porque cada um está no seu mundo e eu preciso que todos estejam em uníssono, portanto, a cantar a mesma canção, não é? E começo a fazer gradualmente coisas pontuais. E começa-me a dar um prazer gigantesco. Porquê? Porque numa empresa há uma coisa que muitas vezes no individual não existe. Se lidar com uma pessoa muitas vezes é desafiador, lidar com um grupo de pessoas, cada uma com as suas características, é 10 vezes mais desafiador. E eu adoro desafios. Então isso estimula-me, põe-me... Aliás, já dissemos várias vezes, e tu costumas-me chamar muitas vezes isso, espero eu que não seja no sentido depreciativo, tu dizes que eu sou muito idiota. Estou sempre com muitas ideias. E eu estava a sentir ultimamente que eu não conseguia estimular tanto a minha mente em termos de ideias. Porque
Porque eu sou uma pessoa muito rápida em termos de raciocínio. Eu sou uma pessoa extremamente analítica. Aliás, ainda muito recentemente, numa reunião com um cliente, ouvi precisamente isso, que eu estou atento a tudo e consigo rapidamente não só identificar onde é que está o problema e dar uma solução. E é isso realmente que me dá muito estímulo, que me apaixona, porque eu consigo pôr aqui a parte intuitiva a funcionar em direção a um grupo de pessoas, não a uma pessoa específica. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, neste mês de novembro, isto foi uma coisa que foi gradual, eu tomo uma decisão. E esta decisão, confesso que foi uma decisão muito difícil e é uma decisão que mexe aqui dá um friozinho na barriga, não é? Que é começar a voltar-me mais para o mercado corporativo. E vocês perguntam, mas significa que o Luís vai deixar de trabalhar com o que sempre fez? Não, eu vou ter novidades em relação a isso, aos meus cursos e tudo isso, continua tudo igual. Portanto, eu continuo a trabalhar o individual, mas não posso fazê-lo de forma tão personalizada. Vocês continuam a ter cursos meus, continuam a ter os meus livros, continuam a ter o programa de mentoria em grupo, os 6 meses para transformar a sua vida. Tenho o Frequência da Cocriação, que é um projeto que vai estar constantemente em amadurecimento e vamos ter novidades mais para o final do ano. Portanto, fiquem atentos. Se já são subscritores, fiquem atentos porque vão receber essa comunicação. Se ainda não são subscritores, subscrevam a newsletter para ter acesso a coisas que vão acontecer, mas que eu não vou anunciar para já. Portanto, luisalvesoficial.com, subscrevam a newsletter na homepage, no final, para estarem atentos a todas as novidades. E posso-vos dizer que são novidades fantásticas, que vocês nem sabem que precisavam, mas nós já nos vamos antecipar e oferecer-vos antes que vocês precisem, ok? Dentro do projeto da Frequência da Cocriação. Portanto, eu continuo com esse trabalho. E depois, obviamente, temos aqui as colaborações em congressos, em seminários de desenvolvimento pessoal. Portanto, pessoas que organizem este tipo de eventos, fins de semana ou dias inteiros, que eu estou disponível para, através das minhas palestras, poder dirigir-me a muitas pessoas. E depois esta parte de empresas. Vou continuar a produzir conteúdo, sempre nas redes sociais, o podcast, vamos continuar. Isso não muda. Portanto, nós continuamos focados no individual. Eu digo nós porque a Maria José também está envolvida neste projeto. Mas eu sinto que este desafio, e muitos de vocês provavelmente são empresários e estão a pensar exatamente, o Luís tem razão, eu sempre me foquei muito na parte de marketing, de vendas, de comunicação e etc, mas as necessidades dos meus colaboradores são outras. Eles já sabem muito bem toda a parte teórica, mas agora eu preciso de uma coisa diferente, porque eu noto alguém, por exemplo, está a passar por problemas conjugais, então a parte emocional está muito fragilizada, há pessoas que são extremamente inseguras, pessoas que não têm uma grande autoestima, certo? Então, desde já, se vocês quiserem conhecer esta nova etapa, e já há um processo, isto foi muito refletido, luisalvesoficial.com/empresas. Conheçam aquilo que eu tenho para vos oferecer, que vai ser ajustado individualmente, ou seja, não vai haver uma proposta igual como sempre, vocês já estão habituados a isso, portanto não é o copy-paste. Eu tenho que conhecer a vossa realidade, as vossas necessidades e montar um plano personalizado, como se fosse um alfaiate. Vir aqui outra vez a moda. Como se fosse um alfaiate, oferecer-vos um plano personalizado de soluções para que vocês consigam resolver os problemas e consigam ir para outro patamar na vossa empresa. Porque eu já o fiz imensas vezes ao longo dos últimos 11 anos com os empresários, ou seja, com os líderes. Agora vamos trabalhar o grupo, o todo. E, portanto, eu sinto-me muito feliz por poder realmente entrar nesta etapa. E estamos agora numa fase de transição, novembro e dezembro, para que depois em janeiro as coisas já estejam com um ciclo e eu tenha com um cronograma que me permita conseguir chegar a mais pessoas de uma só vez. E eu sei que esta senhora, por exemplo, que vai muito certamente acompanhar-me em muitas destas jornadas, porque isto vai implicar algumas viagens e, claro, se pudermos usufruir de momentos a dois enquanto estamos em trabalho, melhor ainda. Portanto, isto acho que é uma coisa que nem existe aqui muitas dúvidas, não é? O facto de eu estar, agora vou-te perguntar a ti, tu estás a acompanhar o que está a acontecer, não tudo, porque há muita coisa que está acontecendo nos bastidores, o que é que isto te está a fazer sentir? Crescimento, acima de tudo crescimento. Está-te a fazer sentir crescimento ou estás a ver crescimento em mim? Não, estou a ver crescimento, claro. Mas o que me faz sentir é que estamos em crescimento. Não é? Sim. Uma expansão. Mas o facto de teres percebido, portanto, que eu de repente, porque tu foste apanhada de surpresa. Quando eu te disse, olha, não vou fazer mais mentoria. Tu disseste, tu não vais fazer mais mentoria. Ainda hoje falei nisso.
Explica-me qual foi a tua visão quando eu te disse isso, qual foi assim, a tua eu reação? depois pensei que realmente não dá para tudo, o tempo não dá para tudo. É óbvio que não dá para tudo. Isso estava-me a causar até muita ansiedade. E daqui a pouco também não vai dar para muitas coisas que tu fazes à terça e à quarta, edições de vídeos e Vou não ter que sei o começar quê. a delegar. Também, já estou a ver que isso também vai ter que ser dado a outra pessoa para fazer. Mas acho que fiquei com pena, inicialmente, mas depois, porque estava-me a esquecer do Experience, não é? Porque o Experience, se acabasse aí é que eu ia ficar Não, a experience eu não quero. com pena, mesmo muita pena. Mas sabes porque um dos motivos que me leva a não querer encerrar o experience, e nem vejo tão cedo a gente a vir a encerrar. Aliás, se foi uma coisa que começou há tão pouco tempo, vai fazer agora um ano no E é próximo uma coisa mês. que nos faz feliz. E é isso. Portanto, eu não quero, e é esta a parte que eu sempre pensei quando desse o salto. Eu não quero perder o contacto direto com as pessoas, a coisa mais intimista. E se por um lado vocês dizem-me assim, o Luís continuava a fazer mentoria, continuava com esse contacto. O problema, mais uma vez, continua a ser na questão do volume. Ou seja, a minha semana tem determinadas horas, eu tenho muita coisa para resolver, ok? Portanto, não é só faz mentoria ou grava o podcast. Há muitas dezenas de horas que eu passo por semana. Uns enormes bastidores. Ok, portanto há muita coisa aqui nos bastidores e portanto eu não tenho disponibilidade, mas não quero perder esse contacto, essa parte mais humana, porque a parte mais genuína de nós percebermos as fragilidades das pessoas, porque nós aprendemos imenso com as pessoas que participam no Experience. Exatamente. É uma coisa fabulosa, nós aprendemos imenso. Isso é no fundo manter. Eu vou utilizar aqui uma expressão que eu não sei se pode ser interpretada de forma equivocada pelas pessoas. Eu quero continuar com a humanidade. A nossa parte humana. Estás a perceber? Humano, claro. Porque eu sei que quando for para o corporativo... E aí também vais ter um contacto, É um contacto provavelmente maior. maior, mas como estou a falar para grupos, eu não posso ir Não é individualmente tão a cada intimista. pessoa. Pois, claro. Percebes? Portanto, eu não quero perder essa parte. Essa parte é uma parte que eu gosto. E claro, através das palestras eu vou sempre tentar ter contacto com o público. Aliás, há uma coisa que eu já decidi, e tu também ficaste assim a olhar para mim quando eu falei sobre isso. Quando eu for para uma palestra, por exemplo, que seja num evento, num congresso, etc., eu vou passar o dia todo no evento. Porque eu sei que no mercado de palestras há muitos oradores que, por exemplo, fazem palestra de manhã num sítio, à tarde noutro e no dia seguinte já estão noutra cidade. Eu não quero essa questão do quantidade, eu quero poder entregar qualidade. E para entregar qualidade eu tenho que estar presente porque eu quero conversar com as pessoas. Tu já viste a riqueza de partilha que nós tivemos naquele sábado? É verdade. Com todas aquelas pessoas. Conhecemos pessoas fantásticas. Fantásticas. E é uma coisa que eu não quero perder. Portanto, essa parte da palestra, e eu vou, portanto, agora no futuro, partilhar partes dessa palestra. Portanto, eu tenho uma gravação da mesma e vou partilhar trechos dessa palestra. Foi extremamente divertida. Mais uma vez, uma palestra totalmente intuitiva, mas, sobretudo, não foi só a questão da entrega. Foi a questão do tipo de pessoas. Eu também quero parceiros deste género, ou seja, pessoas que tenham essa responsabilidade, essa missão de entregar o melhor. Não é apenas uma máquina de fazer dinheiro, como infelizmente há muitos, mas depois ter também as pessoas especiais que lá estavam. Porque foi muito especial. E poder estar com pessoas que já conheciam o meu trabalho, que foi o caso da Elina, que veio ter connosco logo, para mim isso é das coisas, até estou arrepiado, é uma coisa que nos deixa o coração tão cheio. Vês as pessoas que tu contactas e comunicas e que sabes que são tuas alunas e que são usuárias, por exemplo, da frequência da cocriação e que estão contigo depois ao vivo, poderes abraçar mesmo, não é só o forte abraço que eu digo sempre nos meus e-mails ou nas minhas comunicações, o poder realmente dar esse abraço. As pessoas até ficam assim. Aliás, nós tivemos uma pessoa aqui no Experience no passado sábado, que foi recebida, portanto é uma pessoa que entrou recentemente, conheceu o meu trabalho recentemente, e que quando chegou, a forma como foi recebida, a pessoa até ficou desconfortável, tipo, eu não estava à espera de ser recebida dessa forma. Disse sempre isso. Mas tem que ser assim. Aqui há uma entrega total. Nós não somos melhores ou piores que ninguém, nós somos diferentes. Eu e Maria José temos uma maneira de ver a vida diferente, queremos viver com missão, queremos viver com intenção, queremos viver com emoção, porque senão não faz sentido.
E há quem se esteja ali a perguntar, mas vocês não conhecem as pessoas de lado nenhum e recebem-nos assim tão calorosamente, tão, com um abraço apertado, demorado. É espirituosa. É assim, as pessoas não vêm para aqui às cegas. Óbvio. As pessoas não vêm para aqui às cegas. Há uma entrevista, já ficamos com uma ideia. Tem que haver uma conexão. Se não houver e há uma conexão e as pessoas já sabem ao que vêm, mas não, claro, não, a maioria ou todas não contam com uma estação tão grandiosa como a que têm quando cá chegam. E também há uma evidente. coisa, e é óbvio que vocês aqui não nos podem levar a mal por nós fazermos isto, como vocês devem perceber, portanto, o Experience acontece na nossa casa, no nosso ninho. E foi uma das perguntas, inclusive da pessoa que veio cá no sábado. Se não houver um clique, e a Maria José também é uma pessoa intuitiva, se não houver um clique, nós educadamente declinamos. Portanto, mais do que uma pessoa que já tentou vir fazer o Experience e que nós sentimos que não estava no alinhamento certo, não é julgar as pessoas, é sentir realmente que não é a energia certa e que não era a coisa certa para a pessoa. E não é só isso, vêm gastar dinheiro que não faz sentido. Não faz sentido. E a muitas pessoas, para vocês perceberem que isto também é assim, o Experience, se for, por exemplo, todos os fins de semana, quer dizer, também não temos uma agenda que nos permita fazer muitos, portanto tem que haver alguma seleção. E muitas vezes as pessoas, o que querem vir cá fazer, elas têm uma expectativa que não corresponde àquilo que nós podemos entregar. Então o que eu digo muitas vezes é preferível a pessoa primeiro ler o livro A ou o livro B, fazer o curso A ou o curso B e depois sim aí é que faz sentido vir ao Experience. Porque uma pessoa que conhece o meu trabalho, por exemplo, no Facebook e que vem logo para o Experience imediatamente, sem ter qualquer tipo de contacto com o meu conteúdo, não faz sentido. Certo? Não faz. Vou-te perguntar o seguinte, tu falaste há bocado, portanto, mais uma vez, toda esta decisão de fazer esta transição gradual para empresas e de focar mais nas palestras, é no fundo a antecipação de um novo ciclo. Mais uma vez, não esperar que entrasse na fase de declínio e embora, por exemplo, a frequência da cocriação faz parte desta nova etapa e outras coisas vão fazer parte da nova etapa, fiquem atentos, portanto, ao início do ano, não tem nada a ver com a frequência da cocriação, é uma outra coisa que vamos ter de novidade no primeiro trimestre de 2026. Portanto, como vocês veem, há aqui muita coisa a acontecer, muita, vocês não imaginam o que está aqui a acontecer nos bastidores. Os idiotas são assim. Mas também com a intenção de vos agregar valor, ou seja, eu vou fazer esta transição, mas não vos quero deixar na mão, entendam isso. É pensar realmente para que vocês tenham um acompanhamento que merecem, pelo facto de estarem connosco e de acompanharem o meu trabalho e de acreditarem naquilo que nós fazemos, eu não vos quero deixar na mão. Portanto, eu vou oferecer algo muito fora da caixa para que vocês tenham todos os recursos à vossa disposição. E para aquelas pessoas mais atentas, vocês vão se lembrar de uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás e que de repente ganhou uma nova cara e que vem aí como uma novidade, mais uma novidade. Há muita coisa, enfim. Tu falaste, portanto, e agora esta questão, portanto, eu tomo essas decisões porque quero realmente não esperar pelo declínio e arrancar já com uma nova coisa conscientemente. Mas tu és uma pessoa que é flagrante. E tu não é necessariamente durante anos, tu é durante meses. Tu é mais imediatista, os teus ciclos são muito rápidos. O que é que te leva, por exemplo, e tu já falaste nesta coisa de não criar monotonia, etc. O que é que te leva, por exemplo, a estares numa fase em que estás apaixonadíssima, por exemplo, por pintura e não consegues ver mais nada à frente e de repente enches a casa de material de pintura, que a gente não tem gavetas para guardar tudo, e de repente já não quero nada de pintura, agora vou fazer artesanato. E começas a fazer tapetes e carteiras e etc. E de repente já não quero nada disto. E tu achas que eu sei explicar? Se eu te estou a fazer a pergunta é porque também não consigo explicar. Eu não sei explicar isso. O que é que tu sentes no momento em que tipo, ok, isto já não faz sentido? É uma necessidade interior grande. Mas explica, que necessidade é essa? Tu estás, portanto, está tudo a correr bem, certo? E de repente não é de que corre mal, é de repente tu tomas a decisão, mais uma vez como também eu. Está tudo a correr bem e porque é que de repente diz, já não faz nada sentido? Eu não sei explicar isso muito bem. Só sei que tudo tem um ciclo. Para mim os ciclos são curtos, são muito curtinhos, como já se viu, não é? Mas ou porque vejo outra coisa, por acaso agora até nem foi o caso. Com esta mudança de casa ainda não me situei muito bem.
mas estou virada para a pintura. Não sei quando, mas é para a pintura. Que eu vou, portanto, sair da pintura. Aliás, desde que viemos do Brasil, não, ainda pintei crianças. Sim. Muitas crianças. Em Pandemia, depois da pandemia, não foi? Mas foi na Torreira já. Foi na Torreira ou em Espinho? Eu acho que foi em Espinho. Não. Não? Não, então pintei o Ah, Vitinho, a nossa filhada e tudo, sim, e a Laura e tudo. era nos terraços que pintavas. Não, já Sim, era sim, no sim. terraço. Portanto, ia dizer que... Mas tiveste um período de pausa. Pronto, ok. Mas não pintei nenhum adulto, foi só crianças. Dediquei-me ali um Sim. bocado. E à cor, que também não era Sim, uma técnica. Lá está, estás a ver. Eu fui para a pintura novamente, mas uma técnica diferente. Uma nova abordagem. E agora vou voltar para uma técnica diferente. Eu não sei de nada. Eu já ando aqui a cozinhar. Não sabes mesmo. É que não sabes mesmo. E nem quero saber. Não sabes. Eu já ando realmente a cozinhar e é para a pintura que eu vou voltar. Agora, o que me faz sair de umas e ir para as outras, eu não sei, mas eu canso-me muito com fazendo sempre a mesma coisa. Mas é engraçado que eu no Brasil, aqueles anos todos, nunca me cansei de pintar. E o que é que existe de diferente? Não sei. Mas repara, eu lá vivi. Sim, tiveste, aliás, na pintura. Praticamente desde que nós chegamos. Foi lá que descobri a técnica das caras. Sim. E do preto. Foi 2009. Dos pretos, foi nos teus anos que eu Então, fazer. Então tiveste 10 anos neste ciclo. Estás a ver? Não consegui manter, mas só que é assim. É diferente porque eu trabalhava quando queria e me apetecia, certo? Sim. É diferente. Não tinha. Sim, mas aqui também trabalhas quando queres. Não mudou Também, sim, as circunstâncias são as mesmas, mas não sei Se explicar. calhar Aliás, aqui tens mais distrações, e eu acho que é isso. Aqui tens mais distrações. pois tenho. E tens um sistema de prioridades. Pois tem. Por exemplo, durante uma determinada fase, nós priorizávamos, por exemplo, os netos Exatamente. e não necessariamente, por exemplo, essa questão dessas paixões, não é? Exatamente. Portanto, acho que aí que faz toda a diferença, porque no Brasil tu não tinhas presença de netos. Ok, mas eu, por exemplo, tinha a Maria Clara comigo imenso tempo e as carteiras nunca pararam. Pronto, mas era uma coisa que era conciliável e se calhar até interessante fazer na presença dela. Ou enrolar os novelos e não sei o quê, não sei o que mais. Que a miúda andava toda entusiasmada e agora vamos fazer fotografias, eu vou fazer de modelo, passar as carteiras Pronto, e não sei o quê. é diferente. Pronto. Mas eu não sei, fizeste-me uma pergunta muito difícil. Sabes que eu tenho uma visão sobre essa resposta que tu estás a dar diferente, sobre ti. Pois, mas isso és tu que estás de fora. Não é? Estou de fora e tudo dentro, quer dizer. Estás de fora. Não sou de sabes, fora de não fora. sabes bem o que é que eu sinto. Mas sinto o que tu sentes. Que romântico. E é verdade. O que é que eu acho? A Maria José é uma pessoa que gosta de várias coisas, mas à semelhança do que aconteceu comigo, eu estou a dizer porque me identifico com isso, à semelhança do que aconteceu comigo, não consegues incorporá-las todas ao mesmo tempo, em simultâneo. E como não consegues, tu tens que as trabalhar de forma individual. Não sabendo, no entanto, que existe uma forma de tu incorporá-las todas em simultâneo. Tu não precisas ser só pintora, só artesã, só criadora de carteiras, no fundo é estilista, de acessórios. Tu não precisas fazer isso, essa divisão. Tu podes, dentro de um ecossistema teu, tu ofereceres uma variedade, como eu não sou escritor, eu não sou professor, eu sou tudo. Certo? Eu não deixo de fazer as coisas, o que vou é picando um bocadinho de cada lado para não criar monotonia. Entendeste? Mas no teu caso, há aqui uma coisa que eu tenho e, por exemplo, tu não consegues ter. Foco. Não necessariamente foco. Não, foco até tenho. Quando estou Quando está, mas tu é na parte da produção e da parte da criação, ou seja, a parte da idealização, tu vês a coisa feita e depois, tipo, agora, como é que eu faço isto? E vais e estudas e pesquisas e tentas, tentativa e erro, até conseguires. Mas a Maria José, porque é que muitas vezes tu te cansas?
E na questão das carteiras, foi isso que te levou a desistir das carteiras. A desistir não, a mudar o teu foco para outra coisa. Porque tu consegues ter foco. Já te disse. É no que te interessa. Há uma coisa que eu tenho desde o início e que tu, no fundo, elogias, mas ao mesmo tempo não compreendes porque não entras também no caminho da aprendizagem. Eu não quero nada disso. Lembras-te de eu ter dito que intitulo-me assim há muito pouco tempo, que é polimata. Polimata é aquele que se interessa por variedíssimos assuntos, tem conhecimento nessas áreas, mas não é especialista necessariamente numa coisa específica. Ou seja, eu não sou especialista só em desenvolvimento pessoal. Eu estudo sobre saúde, sobre nutrição, sobre a parte de exercício físico, sobre a parte de estilo, pronto. Então eu também sou. És. Mas falta-te uma parte na equação. Que tu tens e eu não. Exatamente. Eu, por exemplo, a comunicação é uma parte muito importante para mim. O saber comunicar não é como é que eu comunico, é como é que eu devo comunicar em determinado meio A, B, C ou D. Ou seja, o tal camaleão que eu tenho que ser. Nas palestras é flagrante. Por isso é que eu digo que eu não posso estar a ser refém dos PowerPoints porque eu tenho que ler a audiência. Falar para um grupo de CEOs é totalmente diferente de falar, por exemplo, para um empregado fabril, uma linha de produção de calçado, por exemplo. A linguagem tem que ser totalmente ajustada, percebes? A mensagem pode ser a mesma, o conteúdo pode ser rigorosamente o mesmo, mas a mensagem tem que ser transmitida de uma forma completamente diferente. Numa linguagem que as pessoas entendam. Da mesma forma como falar para crianças não é a mesma coisa que falar para adultos. Exato. Ok? Há uma coisa que eu sempre te disse que era fundamental tu estudares e aprenderes, que era a parte de vendas. Que eu detesto. Ok. Em primeiro lugar, dou-vos já o conselho, vale o que vale, não utilizem palavras como detesto, odeio e não sei o quê. É uma péssima energia. Eu sei. Ok? Também. Atenção que as vossas palavras têm poder. A energia de uma palavra como detesto, odeio é horrível. Pensem bem. Eu já falei várias vezes sobre isto. Portanto, eu continuo a ser um exemplo. Okay, exatamente. E eu sempre a bloquear aqui. Show. O que é que eu quero dizer com isto? A parte das vendas, a Maria José diz que detesta vendas. E é uma mentira pura. Como? Tu és uma excelente vendedora, Zé. Tu é que tens uma ideia de que vender é uma coisa comercial de marketing de negócio. Tu todos os dias te vendes, mas assim N vezes por dia. Quando tu vens, oh Lu, olha, podemos ir aqui ou ali, tu estás-te a vender. Estás-me a tentar convencer de alguma coisa que tu desejas. É verdade. Isso é vender, Zé. Isso é verdade. Mas a ti é ambiente Zé, familiar. Não é só a mim. Então. Ainda hoje de manhã, oh menina, não me consegue isto assim. Consigo? Tinha assim, era perfeito. Tu vendeste para arranjar aquilo que tu querias. Certo? Todos os dias tu te vendes. Aliás, aconteceu um imprevisto há pouco e entraste em contacto com uma pessoa de uma determinada forma, portanto, tu vendeste, estavas a tentar que a pessoa comprasse a tua ideia para te poder ajudar. Certo? E consegui. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas pessoas, e entendam uma coisa. É verdade, tens razão. No mundo, a coisa mais importante é aprender sobre vendas. Porque se nós, por exemplo, a pessoa diz, mas eu não tenho nenhum produto ou serviço para vender, vocês convencerem o vosso patrão que são merecedores do vosso emprego é venderem-se todos os dias. Vocês têm que argumentar porque é que não devem ser despedidos ou porque é que outra pessoa não deve ser contratada no vosso lugar. Isso é uma venda. Vocês estão a falar com um amigo. Se o amigo não está a prestar atenção àquilo que vocês estão a dizer, vocês têm que mudar a vossa linguagem. Mais uma vez, uma venda. Querem que ele esteja atento, ou seja, vocês têm que o cativar para ele estar atento para vocês poderem ter aquilo que pretendem. A mesma coisa em relação a um favor que vocês precisem. Alguma coisa que vocês queiram. Há vendas todos os dias. Vender não é necessariamente a transação de um produto ou um serviço. É uma troca de valor. Eu entrego uma coisa, recebo outra de volta. Mas tenho que me saber vender. E saber vender não é eu vender-me no sentido depreciativo como as pessoas falam. Estás a perceber? Porque é assim, Zé. Eu já te disse isto várias vezes. Vamos imaginar. E é sempre à vontade, portanto não há aqui filtros. Vamos imaginar que a Maria José tinha uma carteira. Eu não vou falar aqui de orçamentos, não vou falar de nada disso. Não é por aí. Porque
Porque a Maria José não gosta de fazer contas, não é boa em orçamentos. E tem que aprender também a valorizar o trabalho dela, como já disse muitas vezes. Vamos imaginar, por exemplo, que a Maria José gasta de matéria-prima 20 euros. Ok? E depois passa 4 dias, 8 horas por dia, a produzir aquele produto. A Maria José tem que quantificar a matéria-prima, tem que quantificar o valor por hora que ela tem que definir. E como estamos a falar de uma coisa muito específica, que vai ser, por exemplo, um produto único, exclusivo, mais nenhuma carteira vai ser produzida igual àquela, ela vai ter que ter um valor por hora. E quando se chega ao fim e se diz, Maria José, esta carteira, para as horas que tu investiste, obviamente que são horas de trabalho, porque se fosse a Maria José, ela pagaria essas horas à pessoa, mas como ela é mesma, ela não consegue ter a percepção de valor, certo? Tu sempre tiveste muito esse problema. Mais a matéria-prima, então a carteira vai custar 250 euros. E a Maria José diz, é muito cara. Ou seja, a Maria José não tem essa componente comercial de conseguir compreender que o trabalho tem que ser valorizado. Mais uma vez, uma questão de valor. Não é eu dizer que eu sou caro ou sou barato. Curiosamente, vamos dar um exemplo muito prático. Quando eu iniciei o meu trabalho como palestras, eu não me baseei naquilo que o mercado aplica. Eu tive que definir um orçamento que me sentiria confortável para uma palestra de 45 minutos e para uma palestra de 90. Ok? Eu disse um determinado valor e aqui a senhora do lado disse, isso é muito pouco. Estão a ver? Ela consegue ver o valor nos outros, mas quando é uma questão dela mesma, ela não consegue ter esse... Aliás, até vamos dedicar um episódio só a isso. Eu tenho um problema. Tu tens um bloqueio, que eu já disse muitas vezes. Tenho. A questão da autovalorização. Não sei se é autovalorização, será? É uma questão... Tu não consegues ter a percepção do teu próprio valor, Zé. Eu não sei se é isso. Tens aqui um choque, eu acho que a Maria José é um bocadinho por aí. A Maria José tem um choque entre aquilo que é o valor percebido dela, aquilo que é o valor que ela percebe dos outros e ela não consegue fazer a associação. Talvez porque, eu não sei, a questão de tu te inferiorizares em relação a outros, porque vamos imaginar, Zé, tu consegues ver, vamos dar um exemplo muito prático, tu viste, por exemplo, uma Dolce & Gabbana a fazer carteiras semelhantes às tuas, mas a comprá-las ao desbarato, no Camboja, na China, na Tailândia, no Vietnã, seja o que for. Portanto, uma qualidade fraquíssima, a colocarem um forro com um estampado e a cobrarem 4 mil dólares por uma carteira. É verdade. E a Maria José a dizer, isto é caro. Isto é caro. Ela consegue ter essa percepção, no entanto, elas esgotaram. E 200, uma carteira dela feita com primor, para ela é uma coisa que é cara. Ela não consegue ter essa percepção. Então, eu digo o seguinte, eu também já sofri do mesmo mal. Sabes, um dos motivos, provavelmente, pelo qual eu não me sei valorizar? Não sei, diz-me. Agora ocorreu-me. Não sei se será, se não. Todas as pessoas que trabalham, seja naquilo que for, de uma maneira geral, não quer dizer que sejam todas, são formadas, tiveram formação, ou têm cursos. Eu não tenho, eu sou uma autodidata. E? Não é? Eu aprendo sozinha. Além disso, vou-te já dizer uma coisa, quer dizer, eu neste momento até gostava muito já te disse isto, eu estou com 65 anos e adorava, se não fosse tão longe, eu ia me inscrever na faculdade. Na Universidade Sénior. E ia para artes, que só há no Porto. Mas diz-me só uma coisa. Ia. Sim. Mas, claro que ia aprender a história, os pintores, aprender essas coisas todas que não sei, mas a técnica tinha que ser a minha. Não venham cá com coisas, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Pronto. Maria José, tu não cabes dentro de uma caixa. Tu não cabes dentro de uma caixinha que alguém te tenta colocar. Tu aí partes a louça toda e dizes, eu não faço aquilo que vocês querem que eu faça, eu faço aquilo que eu quero fazer. Tu não és uma pessoa de ser encaixada e etiquetada. Até porque, repara, quando eu fiz a tua tela do aniversário no Brasil, eu fui para uma academia, lembras, estávamos em obras em casa, eu estava a ficar tola, arranjei uma academia de pintura para ficar lá de manhã à noite, a pintar e a fazer trabalhos, essencialmente de pintura, porque eu já pintava. Mas pintava a óleo. As minhas pinturas eram todas a óleo. Parte acrílico. Pronto. E quando cheguei lá, aquele pessoal fazia a arte deles e as coisas que eles faziam
Para mim não fazia sentido nenhum aquilo, era dos anos... Ok. Não interessa. Arte é arte, seja o que Arte for. é arte. Mas aquilo, para mim, eu cheguei lá e disse, eu não sei fazer nada disso, eu não quero. Não é eu não sei, isto não me agrada, eu não gosto disto, eu não quero nada disto. E quando eu lá vi um aparelho lá encostado, tapado, com uma napa e não sei o quê, e eu perguntei o que era aquilo e disseram-me, Que era um explicaram-me. retroprojetor. Eu disse, mas isto é capaz de dar para uma escola, dá para isto e tal e tal e tal. E surgiu-me logo a ideia da tela. Pronto. E quando me atirei para a tela, eu tinha espectadores Minhas audiências. diários. Sim. Portanto, aquilo era umas salas grandes e todos os dias nós, até acabei depois mais tarde a fazer almoços para todos e não sei o quê. Para não variar. Para não variar. E éramos quê? Cerca de 20 diários por ali. Nem sempre os mesmos. Sim. Pronto. Eu às vezes estava ali a fazer o meu trabalho e as pessoas vinham por trás de mim, na hora do almoço, essencialmente comer uma maçã, não sei o que, ali a olhar para mim e dizer assim: você é foda. Que no brasileiro, você é foda, você é espetacular. Bestial, não é? Pois. E portanto, eu ali arranjei o meu método, ensinei aos outros, não é? Depois, quando fiz a minha tela, vim-me embora, porque a casa também já estava feita, ou não? Ainda continuaste? Ainda continuei? Sim. Ainda fiz umas telas para a casa. Sim. Com novos métodos, com colagens de pedras, Experimentaste coisas diferentes. E ensinei aquela gente toda, portanto... A tua visão. A minha visão, que eles não tinham, não é? Não tinham. E como é que eu tenho de dizer? Portanto, eu cheguei lá, não gostei de nada, criei a minha técnica, as minhas técnicas, ensinei-as, claro que não disse logo, se quiserem aprender, bem para a minha beira, aprendem, há algumas que quiseram fazer. Ninguém quis a tela do retroprojetor, ninguém quis, achou muito difícil, que aquilo não dava. Depois o Mauro é que fez, sim. uma dele, que é o professor. E portanto, eu também, quando pensei a ir para uma universidade de artes, eu pensei, vou chegar lá, vão-me mandar fazer isto, e eu não vou querer fazer o que eles querem, eu quero fazer o que eu quiser. Eu vou dizer uma coisa, e perdoem-me se for mal interpretado, eu falei da questão de ser polimata. O polimata não significa que eu vá estudar em muitas universidades em vários cursos. É mais aquela pessoa que busca a escola da vida. Porquê? Porque nós vivemos... É um autodidata. Nós vivemos na era da informação, Zé. Portanto, tudo aquilo que há para saber, ou praticamente tudo, já foi descoberto, nós temos que estudar. E agora pergunto-te, qual é a diferença entre tu estudares na internet, onde és livre de poderes ter vários contornos, vários caminhos para seguir neste estudo, ou estás formatado num plano educativo, que faz sentido em alguns aspectos, de uma universidade? Estás a perceber? Eu acho, isto é uma suspeita que eu tenho, para profissões técnicas, como a engenharia, a arquitetura, e o direito já não é bem a mesma coisa, porque nós com a inteligência artificial, muita atenção, a medicina e tudo isso, acho que realmente que são cursos que têm que haver as bases, mas mesmo na medicina, nós hoje, por exemplo, com a medicina integrativa, que é uma filosofia diferente, ainda há pouco tempo estávamos com uma médica que se formou agora, que estava a fazer o exame da especialidade, para começar a especialidade, e eu dei-lhe precisamente essa alerta. A questão da autenticidade e para procurar um caminho que não seja aquele caminho de uma maleita ou um remédio. Okay? Isso não cura nada. Isso remedeia, aliás, fala-se... Mas isto é apenas a minha visão. O que é que eu quero dizer com isto? O ensino superior, no meu entendimento, vai ser uma coisa completamente fora de moda em poucos anos. Daqui a uma década, isto é a minha suspeita, daqui a uma década, pessoas que vão encontrando pequenos talentos, vamos imaginar numa questão de carteira, aprender a cozer uma asa. Tu especializaste e tirares um curso com alguém especialista nessa parte, que vais depois associar a uma coisa tipo como fazer uma técnica de colagem numa tela, e vais misturar tudo. Ou seja, nós estarmos presos, por exemplo, 5 anos num curso superior, então... Nós estarmos, por exemplo, 5 anos presos num curso superior,
acho que não vai ser o futuro. Porquê? Porque com a inteligência artificial nós vamos ter acesso à informação muito rápido. Então, há certas rotinas em termos de formação, mesmo na parte dos profissionais, que vão ser desnecessárias. Porquê? Porque nós vamos ter as informações que precisamos através dos motores de pesquisa inteligentes. Certo? Portanto, acho que as pessoas estão-se a começar a perceber que é um desperdício do seu tempo e de vida estarem 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos numa faculdade que depois se calhar até nem vão exercer nada disso. Porque eu continuo a achar que 18 anos para decidir qual é a formação superior que a pessoa vai ter ainda é muito prematuro. Não sei. Queres parar? Não. Vamos continuar. Também já estamos a terminar. Senão fazemos uma pausa. O que quero dizer com isto é, cada vez mais as pessoas têm que se munir de certas ferramentas, certos conhecimentos, nomeadamente a parte das vendas. Venda, marketing, portanto, no fundo, como é que te comunicas, saberes ajustar-te a diferentes audiências, saberes montar um plano de negócio, ou seja, rentabilizares e capitalizares aquilo que tu fazes, que é aí que tu tens a principal desvantagem competitiva. Há pessoas que não têm trabalho tão bom como o teu, que não fazem nada parecido com o teu, mas que são boas vendedoras, são completas. Tu não precisas de ser a melhor pintora, tu tens de ser uma pintora que sejas mediana vendedora, mediana não sei o quê, e tudo em conjunto é que tu tens um modelo de negócio. Ok, entendes? Mas eu não acabei o meu raciocínio, porque depois comecei a falar do Brasil e perdi-me, como é costume. Mas o que eu queria dizer, e muito breve, era que eu não sentindo que sou formada para um curso superior, se calhar não me sinto valorizada. Estás a perceber? E digo assim, eu fiz isto. Isto para mim é um passatempo, eu sei fazer. Zé, vou fazer-te uma pergunta. Deve ser por aí. Fazer uma pergunta. Eu não estou a dizer que é. Espera, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. E faço uma pergunta a vocês também. Imagina, por exemplo, que tu tens uma placa na tua casa, uma parede, cheia de parafusos. Cada parafuso tem uma função. Ok? Portanto, e vamos imaginar que para aquilo que tu precisas, de 1000 parafusos que estão na parede, tem que saber qual é o parafuso certo para que tu consigas fazer aquilo que tu queres. Quem é que tu preferes? Contratar um engenheiro que sabe de projetos, ok? E que vai lá e analisa, e vai estudar, e vai ver as hipóteses, as probabilidades, e não sei o que mais? Ou o senhor António, que há 30 anos sabe tirar o parafuso e não tem qualquer curso? Quem é que tu contratarias? O senhor António. Então entende uma coisa. Aquilo que agrega valor, nós vivemos num sistema educativo ainda, eu acho que isto é por pouquíssimo tempo, um sistema educativo que valorizava o canudo, ou seja, a formação superior. Ok? Hoje em dia, na era dos cursos digitais, nos cursos online que nós podemos fazer em qualquer instituição do mundo, a partir de pessoas que têm a escola da vida, a experiência, a sabedoria. Não é aquilo técnico. Porque uma das coisas que ainda me frustra, e eu vejo isso com muitos pais, portanto, meus clientes, ex-mentorados, agora ex-mentorados, com os seus filhos, é ver, por exemplo, professores universitários, eu não tenho nada contra isso, professores universitários que nunca estiveram no terreno, nunca trabalharam no mercado, e que estão há 30 anos a ensinar aquilo que está num livro, sem saberem sequer funciona. Então, hoje em dia as pessoas vão atrás das pessoas que têm experiência de vida, à escola da vida, que era aquilo que os nossos avós tinham. Que era aquilo que um comerciante de sucesso, que criava um império, por exemplo, de mini-mercados ou supermercados, sem formação nenhuma em gestão de empresas. Nós estamos a precisar de voltar às origens, de aprender um bocadinho sobre tudo. Portanto, hoje em dia, cada vez mais, o valor de um curso superior é cada vez mais reduzido. E mesmo num processo de recrutamento, e mais uma vez eu agora estou a entrar nas empresas, num processo de recrutamento, as chamadas soft skills, resiliência, capacidade de resistência, capacidade de compromisso, disciplina, organização, é muito mais valorizado do que ter MBA, pós-graduação e doutoramento. Uma entidade patronal, neste momento, e mesmo uma equipe de recursos humanos que faz aqui as entrevistas de trabalho, eu prefiro alguém que está há 15 anos no mercado, sem formação superior nenhuma, porque esteve no mercado, todos os dias a partir pedra, como se costuma dizer, do que alguém que esteve esses mesmos anos só a estudar, sem experiência nenhuma. Entendeste? Entendi. Porquê é que nós hoje estamos a ver
uma grande transferência de riqueza no mundo. Qual é a transferência de riqueza? Antigamente a riqueza estava nessas coisas técnicas. Hoje em dia nós vemos um youtuber que se calhar tem muito mais património do que alguém que é engenheiro há 40 anos. Certo? Portanto, o que é que isto significa? Significa que um jovem num quarto consegue perceber como fazer entretenimento, cativar a atenção das pessoas. Lembrem-se, eu já disse isto várias vezes, a nova moeda no mundo é a atenção. Quem tiver a atenção tem dinheiro. Mas nós estamos a ver uma transferência muito grande para os autodidatas, como ela está a dizer. Mas os autodidatas, o que é que fizeram? Começaram a aprender um bocadinho sobre cada coisa. Eu vou-vos dizer o seguinte, antes de eu ter contratado o Pedro, portanto que é a pessoa que está comigo neste projeto e que trata toda a parte de suporte que está nos bastidores, a plataforma, site, aplicativos, tudo isso, eu sabia fazer tudo. Há pouquíssimas coisas, em termos de técnica, que eu desconheço daquilo que o Pedro me agrega. Eu hoje delego essas tarefas porque o Pedro tem a capacidade de estruturar e de organizar. Eu não tenho tempo na minha agenda, ok? O que é que eu fiz ao longo dos anos? Eu fui aprendendo sobre cada coisa. Eu comecei a saber escrever código, HTML, para fazer o meu blog. Na altura não tinha o design que eu gostava no Blogspot e eu tive que criar o meu design. Então tive que aprender. Foi o teu estágio? Então aprendi um bocadinho sobre isto, um bocadinho sobre aquilo e a essas particularidades, os vários mini cursos que eu fui fazendo, as várias masterclasses que eu assisti, a tentativa e erro e tudo isso, que fizeram com que o Luís seja uma pessoa que não há mais ninguém no mundo igual. Então nós, em vez de sermos 50 ou 60 ou 70 formados a aprender rigorosamente a mesma coisa, tudo em série, no forno saem os biscoitos todos iguais, eu quero a parte da individualidade, daquilo que me torna único. Porque se eu for único, por aquilo que são as competências que eu fui adquirindo, diferentes daquilo que é o padrão da sociedade, não vai haver concorrência. Ou seja, num processo de recrutamento, aliás, já na altura que, aliás, já conhecíamos, em 2007, foi em 2007 que eu trabalhei com a Mac Davis, certo? Portanto, nós fomos para o Brasil em 2008, foi 2007, entre 2007 e 2008, Sim. aliás, exatamente, porque depois fomos embora e eles ainda queriam que eu continuasse a trabalhar com eles. Eu fui a uma entrevista de trabalho em que estavam a pedir alguém para trabalhar a tempo inteiro, um estilista para trabalhar a tempo inteiro. E como eu tinha tempo, portanto, de sobra, a minha marca já estava bem lançada, portanto, eu trabalhava muito rápido, e ainda bem que era para mim, portanto, não é? Eu sobrava-me tempo e quis ocupar esse tempo com outro trabalho, como freelancer. E vejo um anúncio de emprego a pedir um estilista full-time. Chego à entrevista e o mais curioso é que eu, portanto, fui com o meu portfólio, com tudo aquilo que eu já tinha feito, da minha marca, coisas anteriores, noutras empresas, etc. E chego lá e eu disse, olha, mas só há aqui um problema, que é, eu venho para uma entrevista, mas eu não trabalho para ninguém, eu trabalho sempre como freelancer, portanto, eu sou independente. E a pessoa... Trabalho em casa. Trabalho em casa, independente, portanto, eu não trabalho o freelancer trabalha onde quer. E a pessoa diz-me, então o que é que está aqui a fazer? Isto é para contratar a tempo inteiro, para ficar aqui. E independentemente do que é que aconteceu, portanto, da minha argumentação, o saber vender-me... Pensei que ias contar. Não, eu acho que não faz muito sentido para o episódio 2, até porque já passamos 1 hora e já Pois, é o costume. Pois. Ficará para outra altura. Mas foi engraçado essa Resumindo, eu consegui, portanto, tinha vários candidatos, os outros candidatos foram todos embora e fiquei eu e não fiquei a trabalhar a tempo inteiro. Portanto, ia à empresa uma vez por semana e o resto trabalhava a partir de casa. Porquê? Porque o Luís reunia uma série de circunstâncias e características que nenhum outro candidato. Em primeiro lugar, a questão do arrojo. De ter dito, eu sei o que quero para a minha vida, eu sei aquilo que pretendo em termos de rotina de trabalho e, portanto, eu acredito nesta marca, acreditei no projeto que eles tinham, eu quero ir lá. E fui e fiz uma proposta. E isso foi fora da caixa. Todos os outros, se calhar, tiraram o curso no mesmo sítio que eu, de estilismo, ou em outras escolas, também não havia muitas escolas, havia 3 ou 4, era a Suitex, a Escola de Moda do Porto, a Godi, que era onde eu tirei, a Árvore, e eram as 4. E o Senatex, acho eu, não tenho a certeza. Pronto, mas seja que for. Todos eram padronizados. Não sei quantos anos a trabalhar no têxtil, eu não. Eu já tinha sido músico, eu já tinha trabalhado na parte de vendas, ou seja, mais do que estilista, eu sabia o que era estar no ponto de venda, o que é que o consumidor queria. Portanto, isto fez com que eu me tornasse uma pessoa diferente e depois a forma como eu abordei. Vou-vos dar só aqui muito rapidamente um insight daquilo que aconteceu.
Em teoria, aquilo que eu provei à empresa foi que se me contratassem efetivamente, dentro de portas, eles iam ter que me comprar um estirador, iam ter que comprar um computador potente, iam ter que me dar subsídio de alimentação, subsídio de transporte. Ou seja, por mês, para eu ter o salário que supostamente eles me iriam pagar, vamos imaginar que eles tinham que... Eu tinha que pagar a caixa, aquilo tudo depois. Portanto, vamos imaginar, para eu receber um salário de 2.000 euros, ia ficar para a empresa por 3.800 ou 4.000. Exato. Ok? Enquanto a trabalhar em casa, eles pagavam-me 3.000 e não tinham que comprar material nenhum. O material era todo meu. Portanto, na prática, vou-vos dar um exemplo muito específico. O trabalho de casa foi tão bem feito, e já nessa altura a parte intuitiva funcionava muito bem, o trabalho de casa foi tão bem feito que, na altura, o preço por modelo, portanto, por cada desenho, um croquis, por cada modelo e planificação, ainda me lembro desses nomes, planificação é tudo direitinho, as costuras, o tipo de ponto, o tipo de cava, o tipo de bainha, portanto, os detalhes técnicos, a ficha técnica de uma peça. Mais o croquis. Na altura, cobrava-se uma média de 15 a 20 euros por cada modelo aprovado. Okay? Era o preço mais ou menos médio de mercado. Portanto, um estilista fazia uma coleção e por cada modelo, cada desenho dessa coleção, era uma média de 15 a 20 euros, nessa altura. Eu cobrei 75 por cada um. Por isso é que eu acho interessante contares, porque realmente foi... E qualquer pessoa diria assim, e como é que consegue cobrar muito mais do que aquilo que se praticava no mercado? Mais do que 3 vezes mais, quase 4 vezes mais. Porque eu soube fazer a matemática. Se vocês forem a dividir com a quantidade de modelos que são feitos num mês por um colaborador, portanto em 21 dias úteis, ok? Que é aquilo que se trabalha num mês, isto vai dar muito mais caro do que se me pagarem 70 euros por modelo. Só que a diferença é que esses modelos, portanto eu fiz a coleção toda, vamos imaginar que o cliente me contratou 50 e acabei por fazer 120, portanto vejam bem, o cliente gostou porque senão não tinha contratado mais. Eu fiz todo esse trabalho em cerca de 1 mês e meio. Aí está a grande diferença. O que me permitiu fazer mais para outros clientes. Portanto, isto são as tais visões. E não esperar, mais uma vez, lá está, eu tinha a minha marca, eu tinha um bom rendimento, era só manter. Mas eu quis ir atrás de um novo desafio. Então, se há uma coisa que me caracteriza a mim e a Maria José, é que nós adoramos desafios. Então, isto é mais um desafio. Desafio esse que, quem sabe, eu vou ajudá-lo a si, que me está a ouvir neste momento, ou que nos está a ouvir neste momento, a ajudar a sua empresa. Seja uma empresa, e eu já sei que muita gente me vai dizer, Luís, mas eu só tenho 5 colaboradores. É uma empresa muito pequena. Isto é para pequenas empresas, médias empresas ou grandes corporações, ok? Portanto, eu crio planos ajustados, criados com uma alfaiataria rigorosamente igual à frequência da cocriação. É tudo criado ao milímetro, para as vossas necessidades e para todos os orçamentos. Portanto, as minhas soluções dentro do plano de empresas podem passar por palestras, portanto, formações dentro da vossa empresa, podem passar por formações propriamente ditas, portanto, em que eu ajusto um conteúdo especificamente e crio um conteúdo para as vossas necessidades, pode passar por consultoria, pode passar por mentoria para os líderes ou em grupo, juntamente com toda a equipe, portanto, pode passar por acesso aos meus cursos online em volume, ou seja, de eu saber que a parte da gestão emocional, por exemplo, que é uma coisa que está neste momento a precisar de ser trabalhada, e dar acesso a um curso de gestão emocional dentro do meu portal, há muitas soluções e pode ser presencial, pode ser online ou híbrido, uma mistura das duas. E, portanto, este é um serviço que eu gostaria muito que vocês conhecessem e se tiverem empresas de familiares, de amigos, de conhecidos e que queiram realmente dar-lhes esta referenciação, uma vez que vocês já conhecem aquilo que eu faço, luisalvesoficial.com/empresas e podem conhecer exatamente aquilo que eu tenho a oferecer para as empresas. Lembrando também que temos o Experience Day, portanto já estamos com marcações para o próximo ano, 2026. Para o primeiro trimestre, comecem já a marcar, por favor, porque nós já sabemos o que é que acontece. Temos sábados e domingos. Isto hoje está mau. Está, de vez em quando, não sei o que é. Pronto, eu acho que também estamos aqui com muito vento hoje. É a descida de temperatura. Não, e entramos no outono, tem aqui as folhas a cair, portanto, há aqui pólen no ar. E a Maria José... Só de vez em quando é que me ataca, porque eu estive bem. Estão a ver que isto é tudo com base no improviso? Não precisa ser tudo bonito. Isto é real. E no fundo é isto que nos interessa, é que seja real. Portanto, recapitulando, frequência da cocriação,
Mais uma vez, temos novidades em breve. Subscrevam a newsletter para estar por dentro de novidades que eu não vou anunciar nas redes, ok? Nem no podcast, coisas que são internas da minha lista privada, ok? luisalvesoficial.com/empresas para conhecerem o novo serviço para empresas e luisalvesoficial.com/palestras para contratarem e para pedir um orçamento para a palestra, para um evento vosso, para um congresso, para um seminário de desenvolvimento pessoal. Queres dizer mais alguma coisa além da tosse? Afinal, ainda queria dizer mais tosse. Não. Está Pronto, meus amigos, vamos perguntar, como sempre, qual foi a parte do episódio que vos trouxe aqui algum insight, alguma aprendizagem. Se existe algo que vocês possam partilhar aqui nos comentários no YouTube e no Spotify que agregue valor às outras pessoas, para criarmos aqui uma discussão e uma comunicação saudável com a comunidade. Agradecemos, como sempre, pela vossa audiência. Mais uma vez, o nosso agradecimento à ACC pela forma como fomos recebidos no Barreiro. Foi extremamente gratificante e espero estar lá na próxima edição. Já veio o convite para a próxima edição. Agradeço ao Jorge e a todas as pessoas da equipa, à Rita, a todas as pessoas, a Manuela, toda a gente que nos recebeu com muito amor e muito carinho e muita entrega e vocação. Isso acho que é a parte mais importante. Ao grupo da Anocas. Também. Dos doces da Anocas. Eu acho que ela esteve-se mais na parte final. Foi, só aquele bocadinho no fim mesmo que estivemos ali. Mas é uma sementinha. Num bate-papo. Só um bocadinho que pode vir trazer aí pano para mangas, não é? Exatamente. Meus amigos, então, ficamos por aqui. Eu volto para a semana com a frequência da cocriação e aqui a senhora do lado volta daqui a 2 semanas para o Santos da Casa. E desejo a todos uns ótimos 15 dias. Umas ótimas semanas. Só são 2. 2. Meus amigos, muito obrigado pela vossa audiência. Não se esqueçam de curtir o vídeo, partilhá-lo, deixar o comentário e se não são inscritos no YouTube ou no Spotify, deixem a vossa inscrição também para nós conseguirmos fazer com que este podcast vá crescendo todos os dias, juntamente com vocês. A nossa imensa gratidão pela audiência, um forte abraço e uma boa semana. Comentem que nós respondemos sempre a toda a gente. Sempre. Vocês já sabem, não é? Boa semana, beijinhos para todos. Boa semana, obrigado.